Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe o Adriano para falar, para dar opinião, para a gente entender um pouco mais sobre os relógios que eu tenho à venda. Bem-vindo, Adriano, muito obrigado. Obrigado por essa parceria, aí, pela essa ajuda. Muita gente me pergunta, muita gente me faz algumas perguntas de alguns relógios e além de eu falar tamanho, além de eu falar das complicações que o relógio tem, eu acho que você tem tanto conteúdo que a gente pode levar pra galera pra falar, assim, por mais que Rolex seja tão famoso, seja os relógios, um dos relógios mais falados no mercado, mas eu acho que cada um tem uma peculiaridade que a gente pode falar, algo que seja bem legal, né? Com certeza. A gente vai até falar de coisas aqui que muita gente por aí não tem ideia que faz parte desses relógios. Exato. Vou começar com uma pergunta para você. Vamos lá. Qual que você acha que é o relógio Rolex mais complicado já feito? Eu ficaria numa dúvida com Fases da Lua. O Cellini Fases da Lua. Cellini Fases da Lua é uma complicação. Mas se fosse para fazer um jogo de perguntas e respostas, eu iria no Sky Dweller, eu acho. Você acertou. Acertei? Acertou. Pouca gente sabe, mais do que o Daytona, pouca gente sabe disso. Apesar da máquina do Daytona ser um cronógrafo, e obviamente é uma complicação, e é uma máquina complexa, a gente tem no Sky Dweller, a Rolex empregou ali, acho que mais de 10, 12, 15 patentes só nesse mecanismo. Caraca. E até hoje ele dá para dizer que ele é o mecanismo Rolex e o próprio modelo Rolex com maior número de complicações. E nem sei se todo mundo sabe quais são as complicações desse relógio. Então vamos lá. Tem algum exemplar legal aqui? Tem. Bom, eu tô com o Sky Dweller no pulso aqui, porque é um dos meus preferidos, né? Mas vou pegar um na mão aqui pra gente falar qual que é a graça do Sky Dweller e nem sempre todo mundo repara nisso. Uma das questões é que ele tem uma função muito útil para quem viaja ou para quem... Um homem de negócios. Então, o GMT não é só para quem viaja. Para quem trabalha com gente em fusos diferentes, o GMT ajuda muito a você fazer o tracking. Eu mesmo, quando estou no exterior, eu faço o tracking do horário de casa para saber quando ligar para casa ou para saber quando falar com alguém lá no exterior. Então, basicamente, a função mais importante do Sky Dweller é o fato dele ter um segundo fuso horário praticamente como um GMT, que é o que você enxerga nesse aro que gira e marca 24 horas apontado exatamente pela flechinha embaixo do Rolex. Então ali onde tem o logo da Rolex, embaixo tem uma seta. Tem uma setinha. E essa seta é o horário do segundo fuso horário. Seria exatamente o horário do GMT. Seria o horário de casa, exatamente. Enquanto o horário principal, você consegue ajustar... é o horário que você está vendo pelo ponteiro de hora, minuto e segundo. Só que esse relógio tem mais uma outra coisa que é uma segunda coisa muito importante. Esse relógio é um calendário anual. Muito discreto, ao contrário da maioria dos calendários anuais onde você vê o mês marcado com o nome, a Rolex fez da maneira mais discreta e menos poluente no visual dele, que aproveitando o fato de que, como o mostrador tem 12 índices de 12 horas e o ano tem 12 meses, então a gente tem uma pequena marcaçãozinha aqui embaixo que, no caso, dependendo da cor do mostrador, no caso do preto, ele é uma marcaçãozinha vermelha. Este daqui também é vermelho, tem um mostrador branco que vai ter uma bolinha preta ou uma bolinha escura. Legal para poder diferenciar. Para você saber. Então é muito simples você identificar. É janeiro, quando ele estiver marcando no 1 de janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai. E o 12 seria o dezembro. Exatamente. O que significa um calendário anual? Se você não sabe, você deve comprar o obscuro glossário ilustrado de relojaria, onde eu explico aqui exatamente o que é um calendário anual. O calendário anual é um tipo de calendário um pouco mais complicado que o calendário comum, só que não tão complicado, tanto mecanicamente como funcionalmente, a um calendário perpétuo. E uma das coisas mais também legais deste relógio, e que esse componente em si envolve um monte de patentes e só para fazer essa função são cerca de 60 componentes diferentes, é o fato de você mudar pelo bezel giratório qual função você quer alterar. Para você não ter que ter um monte de estágios diferentes na coroa, a Rolex bolou esse sistema, que é um sistema também utilizado no Yachtmaster 2, que é o segundo relógio mais complicado da Rolex, em que você simplesmente gira
o bezel e você coloca ele, você sente o clique para indicar qual função a coroa vai operar. Se você vai alterar o horário normal, se você vai alterar o ponteiro de horas de fuso horário ou se você vai alterar diretamente o calendário. O Rolex podia ter colocado outro botão ou alguma coisa aqui, outro pulsador, mas ia arruinar o visual do relógio. Então, isso é uma das patentes que ela acabou fazendo. É uma das patentes. E conseguiu colocar exatamente. São 60 componentes só para fazer esse movimento. Então, que legal. Tudo isso junto é o que faz do Skydweller o Rolex mais complicado e que carrega funções discretamente muito úteis para o dia a dia e que, cara, eu acho que é um dos relógios ideais aí para quem quer um pouco mais, não necessariamente queira um relógio esportivo da Rolex, mas que quer algumas funções a mais do que de um simples date just, ou um cronógrafo. Ou um cronógrafo. Então, gente, olha aqui, ó. Você que quer pesquisar mais sobre o calendário anual, tem outros calendários, calendário duplo também, o perpétuo, o próprio perpétuo. No livro tá aqui, ó, Obscuro Glossário Ilustrado da Relojoaria, do Adriano, na página 57. Você que já tem o livro, vai lá na página 57, você consegue olhar aqui, ó, e entender um pouco mais sobre isso. Não é isso? É isso aí. Então, gente, vamos ficando por aqui. Você que se interessou no Skydweller está disponível aqui na Watts SP, chama a gente, conversa com a gente e vamos tentar fechar negócio. Até o próximo. Muito obrigado. Valeu, Adriano. Valeu, obrigado você.